Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou fazendo essa live para falar algumas coisas para vocês. Sabemos que a volta do Senhor Jesus está muito próxima. A palavra do Senhor vem se cumprindo dia após dia. Estamos vivendo realmente nas dores de parto. A gente contempla o mundo gemendo, um mundo totalmente carregado. Estamos vivendo na pior geração que já pisou na Terra. Uma geração depressiva, uma geração ansiosa, uma geração que não tem o prazer de ouvir mais a palavra de Deus. Uma geração que vira as costas para o Senhor. Uma geração que só quer pular, que só quer gritar, mas não é uma geração que quer se santificar. Uma geração que se arrepende. Estamos vivendo uma vida de mentira, irmãos. Eu estava hoje ouvindo o hino da Lauriette, Eu Vou Subir, e eu começava ali a sentir a presença de Deus e imaginar o quanto vai ser maravilhoso quando a igreja subir, mas também ao mesmo tempo o quanto será terrível para aqueles que irão ficar aqui nessa terra. A gente vê pessoas que nas redes sociais postam fotos sorrindo, postam fotos dançando, postam vídeos todos alegres, mas é tudo ilusão, é tudo mentira. Quando as câmeras são desligadas, quando a pessoa deita na sua cama, é uma pessoa extremamente vazia, uma pessoa extremamente infeliz, porque é uma pessoa que vive de aparência. São pessoas e pessoas que vivem de aparência. Nas redes sociais são belíssimas, nas redes sociais são felizes, nas redes sociais tudo é perfeito, a família é perfeita, o lar é perfeito, a pessoa é perfeita. Mas quando a câmera é desligada, aí a pessoa volta para a sua realidade e vê que nada é perfeito. Irmãos, a gente está vivendo uma mentira e um engano muito grande nos últimos dias. A gente vê uma geração que despreza a Deus. A gente abre as redes sociais e vê pessoas zombando da palavra. Vê pessoas usando a palavra de Deus para gerar entretenimento, para gerar comédia com a palavra de Deus. Pessoas dentro dos templos fazendo chocarrice. É uma coisa absurda, irmãos, que estamos vendo dentro da igreja hoje em dia. A igreja virando circo, os templos virando circo, picadeiro. A gente não vê mais uma igreja realmente avivada, a gente vê uma igreja emocionada, pessoas emocionadas. A gente vê pessoas que giram e rodam dentro da igreja, mas quando sai da igreja, são pessoas destruídas. Dentro da igreja são heróis, mas quando estão em casa são pessoas leprosas, são pessoas doentes. Irmãos, esses dias eu estava sentindo no meu coração Deus falando que a gente precisa voltar a ter intimidade. A gente precisa voltar a ser sinceros e transparentes diante de Deus, irmãos. Eu não estou fazendo esse vídeo em vão, estou fazendo esse vídeo porque eu estou sentindo de fazer. É tempo da gente voltar, irmãos, a ser pessoas verdadeiras diante de Deus, porque tem pessoas que estão vivendo para agradar homens, pessoas vivendo para chamar a atenção de homens, para querer glória de homens, para querer aprovação de homem, irmão. Mas não estão mais buscando a aprovação de Deus, não estão mais buscando a glória de Deus, a honra de Deus. São uma coisa dentro da igreja e dentro de casa são outras. É uma coisa em frente do pastor, mas quando o pastor não está, ela é outra coisa. Estamos vivendo dias terríveis na face dessa terra. Irmãos, sinceramente, eu já não sinto mais esperança nesse mundo. O amor de muitos se esfriando. Você já percebeu o quanto o amor das pessoas tem se esfriado? Os valores se invertendo, você já percebeu? O que era certo
virou errado, o errado virou certo. Hoje você vê que se uma criança rebolar e dançar funk, os pais começam a aplaudir, filma a criança dançando funk e acha aquilo uma maravilha. Você tem percebido que hoje é normal os pais deixarem as crianças mexerem no celular durante a mensagem, durante os cultos? Irmãos, na minha época, minha mãe nunca deixava eu mexer no celular dentro da igreja. Se ela me visse com o celular dentro da igreja durante a mensagem, ela brigava comigo na frente dos outros. Porque minha mãe, desde pequeno, me ensinou a ter reverência durante os cultos. Minha mãe me ensinou a me comportar dentro dos cultos. E hoje, a gente vê pais que não doutrinam suas crianças a ter respeito e reverência dentro dos cultos, durante a mensagem. A gente vê que hoje as pessoas têm perdido o temor, a reverência e o respeito. Irmãos, uma mensagem como essa não vai chamar a atenção de muitas pessoas. Uma mensagem como essa não vai atrair multidões. E eu não estou aqui para atrair multidões, eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para alertar a vocês que nós estamos vivendo os últimos dias. A palavra do Senhor tem se cumprido e a gente precisa perceber que a gente está na etapa final. As pessoas têm se esquecido que Jesus vai voltar quando a gente menos pensar. A vinda de Jesus vai ser quando a gente menos pensar. Irmãos, a vinda dele vai ser de surpresa. Jesus vai voltar de surpresa, é quando a gente menos pensar. E a gente está vivendo uma geração que está brincando com fogo. Uma geração que está brincando com a santidade de Deus. Uma geração que está brincando de ser crente. Estamos vivendo uma geração fraca, uma geração adúltera, uma geração que adultera a palavra de Deus, muda, distorce a palavra do Senhor para agradar a eles, para agradar a massa, mas não pregam mais a verdade, porque não querem espantar as pessoas. Irmãos, desde quando que a verdade espanta as pessoas da igreja? O que espanta as pessoas da igreja é pecado, é vida dupla, é pecado escondido, isso que afasta as pessoas da igreja. Palavra de vida eterna, ela causa arrependimento e salvação, e só sai aqueles que estão na igreja por causa de bênção, mas não estão na igreja por causa de salvação, por causa de Cristo. Palavra de vida eterna espanta pessoas que estão na igreja por causa de interesse, mas palavra de vida eterna atrai aqueles que querem morar no céu. Irmãos, acordem, despertem desse sono. Irmãos, nós ficamos horas e horas nas redes sociais, no celular, mas a gente não fica mais tempo com Deus. A gente não fica mais minutos e horas orando e lendo a palavra. Isso é amor se esfriando. É a nossa comunhão com Deus se esfriando. É a chama do Espírito Santo se apagando dentro de nós. E isso tem acontecido muito em nossos dias. A gente valorizando mais aos homens e não valorizamos mais a Deus. Uma geração que só quer barulho, uma geração que só quer gritaria, que só quer reteté, mas não querem mais palavra, não querem mais intimidade, não querem mais se santificar, não querem mais renunciar a si mesmo, não querem mais perder a sua vida aqui nessa terra para ganhar a sua vida lá no céu. Uma geração que ama esse mundo, uma geração que ama as coisas desse mundo. Irmãos, Jesus uma vez disse assim: se vós fosse desse mundo, o mundo amaria aquilo que é seu, mas como vocês não são desse mundo, o mundo vos odeia. Irmãos, hoje a gente vê o mundo abraçando cantores gospels, a gente vê o mundo abraçando alguns templos. Isso está errado, irmãos. O mundo ama aquilo que é seu, irmãos. Se a gente não somos desse mundo, o mundo nos odeia. Mas é porque muitas igrejas, muitos templos, muitos cantores, muitos pregadores têm se vendido. Têm traído a palavra, têm traído a Deus por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de título, por causa de status, tem traído a Deus para amar esse mundo. Irmãos, nós não podemos servir a dois senhores.
Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Ou amamos ao Senhor, ou amamos esse mundo. Não tem como servir a dois senhores. Ou amamos a Deus, ou amamos a Belial. Ou amamos ao Senhor, ou amamos a Mamon. Irmãos, não tem como servir a dois senhores. É sim, sim, ou não, não. Ou somos de Deus, ou não somos. Nós não podemos ficar em cima de uma parede. Nós devemos ser quentes ou devemos ser frios, porque aqueles que forem mornos, Deus irá vomitar essas pessoas que são mornas. E sabemos que pessoas mornas são aquelas pessoas que não têm uma decisão. São pessoas que ora estão na igreja e ora estão no mundo. Ora estão orando e ora estão bebendo. Ora estão adorando a Deus na igreja e ora estão adorando o mundo. São pessoas indecisas, são pessoas inconstantes, são pessoas que têm o altar dividido. Infelizmente, irmãos, é uma coisa terrível, mas são poucos que vão subir no dia do arrebatamento. Vamos ter muitas surpresas. Vai ter muitas surpresas naquele grande dia. Deus vai desmascarar muita gente naquele grande dia. Pessoas que pregam no altar, mas adultera, trai a esposa. Pessoas que louvam a Deus na igreja, mas que dormem com a namorada, beija a namorada. Pessoas que estão na igreja cooperando, mas são pessoas que roubam. São pessoas que guardam mágoa, que guardam ódio, pessoas que falam mal da vida dos outros. Do que adianta viver de aparência, irmãos? Do que adianta a gente querer preservar uma imagem dentro da igreja, dentro do templo, sendo que dentro de nós somos pessoas terríveis, somos pessoas que têm dupla personalidade, sendo que de Deus a gente não se esconde, de Deus a gente não tem duas caras. Do que adianta a gente preservar uma imagem, um título dentro do templo, por termos cargos, por termos posições, e diante dos homens nós mantermos uma imagem, sendo que de Deus ninguém se esconde. Irmãos, ninguém se esconde dos olhos de Deus. Muitas pessoas têm pensado que se escondem de Deus porque fazem coisas às escondidas do pastor, fazem coisas escondidas dos seus pais e acham que ninguém vai descobrir. Mas eu quero te alertar que de Deus ninguém se esconde. E aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Ninguém pode se esconder de Deus. E muitas pessoas têm feito grandes atrocidades, pensando que estão fazendo as ocultas de Deus. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Você anda nas ruas, você olha para as pessoas e vê pessoas agitadas, vê pessoas ansiosas. Eu posso contemplar pelos olhos da fé, eu andando na rua, no centro. Eu olho para as pessoas, irmãos. Eu vejo pessoas tristes, vazias. Irmãos, você vai no centro da cidade, você vai andar na rua, você olha para as pessoas e vê pessoas vazias. Você olha pessoas nos botecos, você olha pessoas nos bares, nos shoppings, e você vê pessoas vazias. Você vê pessoas tristes. Você vê pessoas, irmãos, totalmente angustiadas. Você sente o peso. Você sente aquele peso daquela amargura. Você sente aquele peso de tristeza só de olhar para uma pessoa e ver que ela está triste, está angustiada. Por quê? Porque são pessoas que não estão na presença de Deus. Você vê que as pessoas estão angustiadas porque são pessoas que não estão tendo relacionamento com Deus, são pessoas que estão virando as costas, estão desprezando a palavra, estão desprezando a Deus todo santo dia. Deus está dando oportunidade para o ser humano se arrepender. Todo santo dia é Deus nos dando oportunidade para o humano se arrepender, para o humano se consertar.
Mas a gente vê o ser humano só retrocedendo, só andando para trás. A gente vê a humanidade declinando para o abismo. A gente vê a humanidade desfocada. Uma humanidade que está olhando só para o seu próprio umbigo. Uma humanidade que está atrás só de dinheiro, só de fama. Uma humanidade que está atrás só de bens materiais, mas não estão mais buscando o tesouro lá no céu, não estão mais buscando a vida eterna, não estão mais buscando salvação. Irmãos, é um alerta, é um chamado para o arrependimento. Vai ser terrível, vai ser muito triste para aqueles que vão ficar aqui nesse mundo. Vai ser muito triste. Vai ser muito triste quando aquelas pessoas que ficarem aqui lembrarem que tiveram oportunidade para se arrepender, tiveram oportunidade para orar, para pedir perdão, vão lembrar que teve oportunidade de irem para a igreja, vão lembrar que tiveram oportunidade para ir para o culto de arrependimento, para o culto de salvação, mas antes preferiram ir para os cultos de prosperidade, para o culto de bênçãos materiais, para o culto de porta aberta. Eu te pergunto, do que adiantou? Do que adiantou a pessoa só ir para os cultos da prosperidade, os cultos às bênçãos materiais da porta aberta? Do que adiantou ela granjear o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua salvação? Irmãos, eu não estou dizendo que Deus não prospera, eu não estou dizendo que é errado, eu não estou dizendo que é errado a gente buscar uma prosperidade de Deus, uma porta aberta. Eu não estou dizendo que isso é errado porque Deus abençoa. Deus, ele é dono do ouro e da prata, ele abençoa sim. O que é errado, irmãos, é a gente priorizar as coisas dessa terra. O que é errado é a gente priorizar somente aquilo que Deus faz, mas não priorizamos aquilo que Deus é e aquilo que Ele representa em nossas vidas. O errado é a gente não priorizar uma amizade com Deus, um relacionamento sincero com Deus, mas a gente só priorizar aquilo que Deus faz. Isso é interesse, porque é igual aos 10 leprosos. Jesus curou os 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecer, somente um quis agradecer ao Senhor, somente um teve um coração grato. E é isso que a gente vive nos dias de hoje, irmãos. Pessoas vão na igreja, buscam uma bênção, buscam uma porta aberta. E quando Deus, pela sua infinita misericórdia, concede a porta aberta, concede a bênção para a vida daquela pessoa, ela abandona a igreja. Ela abandona Deus, porque estava lá por interesse. E Deus, ele quer, irmãos, relacionamento. Deus, ele quer intimidade. Quando a gente vai ler no livro de Gênesis, a gente vai conhecer um homem chamado Enoque. E a Bíblia vai dizer que Enoque viveu 365 anos. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Irmãos, olha para você ver que tremendo era esta comunhão do homem para com Deus. Enoque viveu 365 anos andando com Deus. E Enoque estava inserido em uma sociedade já tomada pelo pecado. O pecado já tinha sido estendido, já tinha proliferado sobre a humanidade. O mal já tinha tomado conta do ser humano. O pecado já tinha entrado no coração. A maldição do pecado já estava inserido na sociedade. Imagine você, quantas más influências tentavam desfocar Enoque, quantos pratos que o inimigo tentava oferecer para distanciar Enoque de Deus, irmãos. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Interessante que a Bíblia nos diz que Deus para si o tomou. Para você ver o tanto que Deus, ele busca pessoas que queiram viver para ele. A comunhão de Enoque para Deus era tão linda, era tão tremenda, que Deus resolveu tomar Enoque para si. Irmãos, Enoque não conheceu a morte. Enoque já subiu direto para a glória. Imagine você, irmãos. Imagine se nós fosse Enoque. Imagine
nós andando na presença de Deus, mesmo a gente olhando para a direita, olhando para a esquerda e ver só depravação, ver só pecado, ver só gente adulterando, ver só gente fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, mas mesmo assim a gente está perseverando em ter um relacionamento com Deus, está perseverando em andar com o Senhor, irmãos, porque vale a pena. Enoque vivia coisas com Deus que aqueles que estavam vivendo a prática do pecado não viviam. Enoque tinha uma paz do céu, Enoque tinha uma alegria do céu, Enoque tinha um renovo, uma graça do céu, por isso que ele não saía da presença de Deus, porque ele olhava para um lado, olhava para o outro e só via desgraças, só via pessoas tristes, vazias, porque eles sabiam o que era um ser humano longe de Deus. Porque um ser humano longe de Deus é uma pessoa que não tem esperança, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa vazia, é uma pessoa depressiva, é uma pessoa triste, amarga, porque essas pessoas que são vazias, elas tentam constantemente buscar coisas nesse mundo para tentar satisfazer o vazio dentro do seu coração, e elas não conseguem. Porque o único que pode preencher o vazio do nosso coração é Deus. Você já se pegou tentando preencher o vazio do seu coração em vídeos no Instagram, no TikTok, em conversas nas redes sociais? Você já se pegou tentando preencher o vazio do seu coração fora de Deus? E você já percebeu que isso tudo tem sido em vão? Porque, na verdade, o único que pode preencher o nosso vazio é Deus, irmãos. É por isso que hoje vivemos em um meio, em uma sociedade depressiva. Vivemos em uma sociedade longe de Deus, longe da verdade, longe da salvação, porque são mais amigos dos seus próprios deleites do que amigos de Deus. São pessoas que têm mais prazeres em seus próprios desejos, nos seus próprios entendimentos, mas não pagam preço para estarem fazendo a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Como é bom viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é bom, irmãos, viver separados para o Senhor. Quando eu li o livro de Gênesis e conheci a história da pessoa de Enoque, o meu coração ele se moveu. Porque eu achei muito interessante um homem que decidiu andar com Deus, mesmo vivendo em uma geração corrompida. Um homem separado para Deus, enquanto a sociedade se separava longe de Deus. É interessante, né? Enoque vivendo separado para Deus, vivendo em uma geração que se separava para longe de Deus. E engraçado também que tem outro mistério. Enoque viveu 365 anos. Sabe o que isso significa? Que a gente precisa viver os 365 dias que compõem um ano na presença de Deus. Enoque viveu 365 anos na presença de Deus. Isso significa que nós precisamos viver 365 dias na presença de Deus. Isso significa todos os dias. Todos os dias a gente precisa ter uma amizade com Deus. Todos os dias a gente precisa andar com o Senhor, porque a gente não vai sobreviver longe de Deus. Vou repetir, um ser humano longe da presença de Deus, ele não sobrevive. Vai morrer espiritualmente. Vai morrer em tristezas, em desânimos, vai morrer espiritualmente, irmãos. Uma pessoa longe de Deus, ela não consegue viver uma vida tranquila, uma vida em paz. Uma pessoa que vive longe da presença de Deus vai viver uma vida perturbada. Vai viver uma vida de mentira e vai viver em rodas de qualquer vento de doutrinas. Irmãos, eu senti de fazer este vídeo porque é tempo da gente ter uma amizade com Deus, ter um relacionamento com Deus, porque pensa comigo, se a gente quer morar no céu, se a gente tem desejo de morar lado a lado com Deus, pensa comigo, como é que a gente vai querer morar no céu, se nem relacionamento com Deus a gente tem interesse de ter?
Como é que a gente vai morar no céu sendo que nem amizade com Deus a gente tem aqui na terra? Como, irmãos? Como queremos morar no céu sendo que a gente não ama o nosso próximo? Como vamos morar no céu sendo que a gente não vive em santidade, não se arrepende? Como vamos morar no céu que é um lugar de justiça, sendo que a gente não pratica a justiça? Como vamos morar no céu sendo que a gente não tem amor pelas almas? Não tem amor, não ama a Deus? Como que a gente vai morar no céu sendo que a gente não ama a Deus de verdade? Porque aqueles que amam a Deus, obedecem a palavra e praticam. Jesus disse isso uma certa vez. Aqueles que me amam, eles guardam os meus mandamentos e praticam. Tem muita gente que fala que ama a Deus, mas é de boca para fora. Tem muita gente que fala, eu amo a Cristo, mas é de boca para fora. Com seus lábios honra a Deus, mas o seu coração está longe dele. Porque amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, é ouvir a palavra e praticar, é obediência, é ter a fé de obedecer a Deus, crendo que Deus irá abençoar, que Deus está com ele, mesmo quando ele está passando pela pior fase, pelos piores momentos, ele acredita e sabe que Deus está presente e que Deus vai abrir uma porta de escape, que Deus vai abrir caminho. Irmãos, uma vida com Deus não é um mar de rosas. Uma vida com Deus não é uma vida totalmente prazerosa, porque viver com Deus é viver em guerra. E a pior guerra que um ser humano pode viver ou viveu não é a Primeira Guerra Mundial, não é a Segunda Guerra Mundial. A pior guerra que um ser humano já viveu na face dessa terra é o homem contra ele mesmo. Quando a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, na verdade está dizendo, maldito o homem que confia nele mesmo, porque nós somos homem, somos falhos, nós muitas vezes traímos a nós mesmos, negamos a nós mesmos, entristecemos a nós mesmos, nos jogamos contra nós mesmos, porque quando nós deveríamos estar orando, preferimos estar no celular, enquanto deveríamos estar jejuando, preferimos fazer qualquer outra coisa. Então nós somos os nossos próprios inimigos e estamos em uma guerra contra nós mesmos, irmãos. Viver uma vida com Deus é viver uma vida de lutas e provas, mas pode ter certeza que aquele que permanecer até o fim, esse vai receber o galardão. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Aleluia. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Enquanto muitas pessoas não fazem a vontade de Deus e ficam perdidas, ficam desiludidas, ficam retrocedendo e voltando para trás, estão caídas, estão no abismo. As pessoas que fazem a vontade de Deus, elas permanecerão para sempre, porque elas estão na palma da mão de Deus. E quem está na palma da mão do Senhor, ela está sendo sustentada. Deus não vai deixá-la cair. Deus não vai deixá-la prostrada, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia nos diz que o homem prudente, ele edifica sua casa sobre a rocha. Porque pode vir os ventos, pode vir as tempestades, pode vir inundações, mas aquele que está edificado sobre a rocha, ele vai permanecer intacto, ele vai permanecer fixo, porque ele está fundamentado, está firmado sobre a rocha. E sabemos que a nossa rocha é Deus. E é por isso que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre, porque eles estão fundamentados na palavra, eles estão fundamentados no verbo de Deus, eles estão fundamentados na rocha eterna, que é o nosso Salvador, o nosso Criador e o nosso Senhor. Irmãos, é tempo da igreja se despertar, é tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja voltar a ser aquela igreja de oração, ser aquela igreja fortificada, ser aquela igreja fundamentada na palavra. Porque uma igreja fundamentada na palavra
ela não é enganada pelos falsos mestres. Uma igreja fundamentada na palavra, ela não vai em roda de qualquer onda de doutrina, em qualquer vento de doutrina. Irmãos, devemos ser igual os crentes bereanos. Quando Paulo pregava, o povo de Bereia, eles ficavam conferindo as Sagradas Escrituras para saber se o que Paulo pregava era bíblico ou não. Devemos ser como o povo de Bereia. Quando alguém está pregando no altar, devemos estar com nossas Bíblias abertas. Já perceberam que quando eu vou pregar, eu peço para a igreja manter as suas Bíblias abertas, porque eu quero que a igreja acompanhe a mensagem comigo. Eu quero que a igreja confira nas Sagradas Escrituras para conferir que eu estou pregando está dentro da palavra. E, irmãos, se a igreja fosse como os crentes de Beré, se todas as igrejas fossem como os crentes bereanos, eles não seriam enganados igual estão sendo hoje. Vocês perceberam o tanto que, irmãos, até teólogos sobem nos púlpitos e pregam tamanhas heresias, pregam coisas que não tem nada a ver com a palavra e as pessoas acreditam. Por quê? Porque não lê a palavra, não verifica se aquilo é bíblico ou não. Estão em roda de qualquer vento de doutrina, porque na verdade elas confiam mais na voz do homem, mas não confiam mais na voz do Espírito Santo, porque o seu coração está fechado e corações fechados não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só fala com pessoas que estão com seus corações abertos para ouvir ele, porque o Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele só entra no coração quando a gente convida ele para entrar. O Senhor Jesus só entra no coração do homem quando o homem abre a porta. Lembra quando Jesus falou que ele está lá batendo na porta? E aquele que abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Porque o Senhor Jesus só entra em corações que abrem a porta para ele. O Senhor Jesus está lá batendo, o coração fechado. Ele está lá batendo e o coração fechado. Ele não vai entrar, irmãos. Ele não vai falar com corações fechados, com corações duros, em corações que estão voltados só para ouvir homem, mas não ouvem mais a palavra, não ouvem mais a voz de Deus. Jesus, uma certa feita, falou que o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conheceres as Sagradas Escrituras. E por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que muitas pessoas deixariam de ler a palavra para ouvir a voz do homem. Muitas pessoas deixariam de ter intimidade com Deus para ouvir o homem, para ouvir a voz do homem, mas não ouvem também a voz de Deus, porque a voz de Deus é verdadeira, a voz de Deus não é mentirosa, não é enganosa, e Deus não é Deus de confusão. O homem, ele é enganador, o homem é mentiroso, mas Deus, ele é verdadeiro. Quem você prefere ouvir, o homem ou a Deus? A voz da verdade, que é a voz de Deus, a voz da justiça, ou a voz do engano? Porque só vamos saber se a pregação é bíblica se estivermos com a nossa Bíblia aberta, conferindo. Devemos voltar a ter a Bíblia aberta quando formos ouvir as pregações, porque tem muitas pessoas que pregam sem estudar, tem muitas pessoas que pregam e não leem a palavra, não estudam, e sobem no altar, falam 300 línguas estranhas, gritam, rodam e não fala quase nada da palavra. A pessoa sai da igreja sem entender nada, a pessoa sai da igreja sem ser alimentada, sai da igreja só na emoção, sai na igreja só com aquele fogo de palha que pega fogo logo se apaga e não tem constância. É isso que estamos vivendo nos dias de hoje. Crentes pegando fogo em palhas secas, em palhas inconstantes, onde não tem constância, onde o fogo não permanece. Porque estão vivendo na ilusão, estão vivendo na mentira. São cegos guiando outros cegos. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja diz vem, o Espírito diz vem, e aquele que quiser comer de graça da árvore da vida, venha, porque Jesus está voltando. É tempo da gente se consertar, irmãos. É tempo da gente se examinar. A gente vê uma tamanha palhaçada dentro das igrejas, coreografias, teatros dentro da igreja.
A gente não vê palavra, irmão, de vida eterna dentro da igreja, mas a gente vê teatro. A gente vê o mundo dentro da igreja para entreter os irmãos, para chamar a atenção da multidão. Coreografias, teatros, trocar o púlpito por tambor, igrejas pintadas de preto com jogo de luz, irmãos. Irmãos, desde quando a gente tem autoridade ou autonomia para modernizar a casa de Deus, irmãos? A casa de Deus se chama casa de oração, não é casa de balada, não é casa noturna, não é teatro. A casa de Deus não é teatro, não é entretenimento. A casa de Deus é lugar para a gente se arrepender. A casa de Deus é lugar para a gente se arrepender. E hoje as pessoas têm transformado a casa de Deus em casa noturna. Irmãos, a coisa é tão séria. Irmãos, olha pra você ver, estão pintando a igreja de preto, irmãos. As pessoas louvam e oram no escuro, só com as luzes coloridas iluminando. Deus, ele é luz, irmãos. Lugar escuro é boate, lugar escuro é balada. A casa de Deus tem que ter diferença, a casa de Deus tem que ser diferente do mundo. E as pessoas estão transformando a casa de Deus como se fosse as coisas do mundo, não tem diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença, para sermos diferentes, e a gente vê templos querendo se parecer com o mundo para atrair o mundo. Desde quando Deus pareceu com o mundo para atrair as pessoas para Ele, irmãos? Desde quando Deus mudou o seu caráter para atrair as pessoas para a presença dEle? Deus atraiu as pessoas pela sua santidade, pela sua graça, pela sua presença, porque Deus, ele não atrai as pessoas mudando o seu caráter, mudando a sua personalidade, porque Deus, ele é imutável. Vem na presença de Deus quem quer, aquele que não quiser, tchau, aquele que quer vir, venha. Mas Deus, ele não vai mudar o caráter dele para atrair a massa, para atrair a multidão. E por que que a igreja dele está mudando a sua aparência para agradar a homem, para chamar a atenção de homem? Por que, irmãos? Aí vem teólogos e falam que não tem nada a ver. O que tem pintar a igreja de preto? As pessoas espiritualizam as coisas demais. Irmãos, a questão não é espiritualizar as coisas. A questão é que a igreja pintada de preto está se parecendo com o mundo. E a gente não foi chamado para se parecer com o mundo, a gente foi chamado para ser a diferença. Irmãos, uma certa vez eu estava indo para a igreja junto com o irmão e eu estava passando de moto na frente de um templo pintado de preto e com jogo de luz, irmão. Parecendo casa noturna, parecendo boate. As pessoas que... Mano, imagina os visitantes. Imagina pessoas que nunca entraram numa igreja e vê a igreja naquela situação, eles vão se escandalizar. Vai falar, isso aí é igreja? Isso aí é igreja? Tá parecendo a balada que eu fui ontem. Tá parecendo a boate que eu fui ontem. Isso aí é igreja? Aí começa a rir, começa a zombar, começa a escarnear a informação. Você não vê a presença do Espírito Santo. É só gritaria, é só emocionalismo. Mas você não vê a diferença, você não vê mudo falar, você não vê cego enxergar, ou você não vê um avivamento do Espírito Santo nessas igrejas, porque o Espírito Santo não habita em um lugar onde não honra a palavra dele, o Espírito Santo não habita em um lugar adulterado, o Espírito Santo não habita em templos que são parecidos com o mundo, o Espírito Santo habita em uma igreja santa, em templos santos, com pessoas santas. O Espírito Santo não está em qualquer lugar, irmãos. Lembra quando Elias estava na caverna? Veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio a tempestade, Deus não estava na tempestade. Por quê? Porque nem em todo lugar Deus vai estar, irmãos. Nem em todo lugar Deus está. Nem em todo mover não vem do Espírito Santo. Porque sabemos os espíritos enganadores, os espíritos malignos já têm tomado os púlpitos e pregando doutrinas de demônios. Vemos jovens rebeldes, pastores rebeldes, irmãos rebeldes, abrindo templos,
deturpando a casa de Deus, profanando a casa de Deus, onde tem só falsas revelações, onde só tem cultos de prosperidade, cultos de porta aberta, cultos da água ungida, sincretismo religioso dentro das igrejas, mas não tem palavra de arrependimento, não tem palavra de salvação. Irmãos, desde quando Deus só está interessado em abrir porta? Desde quando Deus só está interessado em nos abençoar com bênçãos materiais, sem antes Deus trabalhar primeiramente com o caráter, Deus primeiramente querer nos salvar, a intenção de Deus, a primazia da missão de Deus com a igreja com o mundo, é salvação, é libertação de almas que estão sendo oprimidas pelo diabo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, irmãos, é tempo dos remanescentes se levantar. É tempo dos remanescentes se levantar, irmãos. Nós não podemos ser mais um nessa geração rebelde, nessa geração adúltera, sem vergonha, sem temor de Deus. Nós não podemos ser mais um. Deus confiou a palavra dele, que nem somos dignos de tomar posse dessa palavra, porque Deus é santo, nós já estávamos condenados, e hoje vemos altares sendo tomados por personagens, por artistas, por fantoches, que estão a fim de dinheiro, que estão a fim de fama, de status, e não está nem aí com a salvação das almas. Não estão nem aí com a salvação das almas que estão caminhando para o abismo. É por isso que eu não me envergonho do evangelho da cruz. Eu não me envergonho da mensagem de vida eterna do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, uma certa feita, estava pregando e um por um começou a sair. E Pedro disse para o Senhor Jesus: Jesus, as pessoas estão indo embora. As pessoas não estão gostando da mensagem. A sua palavra é muito dura, muda a sua mensagem porque o povo está indo embora. Eles não estão gostando disso que o Senhor está falando. E sabe o que o Senhor Jesus falou? Pedro, se você quiser ir embora, você pode ir também. E sabe o que Pedro respondeu? Para quem iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. A palavra dele pode machucar, pode ser dura, mas gera vida eterna, irmão. E é isso que a gente precisa ouvir nos dias de hoje, é mensagem de vida eterna, é mensagem de arrependimento, porque a gente precisa voltar a ser confrontado pela verdade, a gente precisa voltar a ser confrontado pela cruz do Senhor. A gente vê pessoas que rodam nos templos, pessoas que pulam, sapateiam dentro dos templos, mas guarda mágoa, não perdoa, são pessoas arrogantes, pessoas que não têm o fruto do Espírito Santo. Do que adianta? Do que adianta ser crente com fogo em palha, irmão? Do que adianta a gente ser crente só dentro da igreja, ser pastor só dentro da igreja, ser obreiro só dentro da igreja, ser membro só dentro da igreja e fora da igreja a gente não exercer o chamado de Deus? Fora da igreja a gente não ser pastores, fora da igreja a gente não ser obreiros. Por que a gente só é crente dentro da igreja? Por que a gente é só cristão dentro da igreja? Irmãos, a igreja primitiva, ela saía das quatro paredes para pregar a palavra. Elas eram presas, eram torturadas e pregavam mensagem independente do que aconteceria com elas, porque elas eram crentes dentro e fora do templo. Pregavam dentro e fora do templo. Eram obreiras dentro e fora do templo. Será que a gente tem mudado a nossa identidade dentro do nosso trabalho? Será que nós temos mudado a nossa identidade quando a gente está no meio da nossa família? Ou será que a gente só tem identidade de cristão, só tem a identidade de crente só dentro da igreja? Aleluia. Irmãos, sabe o que a gente vê nos dias de hoje? Esses falsos profetas abrindo lives para fazer revelações com base de Pix. Profetas abrindo lives para ganhar dinheiro, para passar falsas revelações. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério as pessoas falar que Deus falou alguma coisa, sendo que Deus não falou nada. A palavra do Senhor diz em Jeremias, Deus falou o seguinte: ai daqueles que furtam as minhas palavras e falam aquilo que eu não mandei falar, profetizam aquilo que eu não mandei profetizar.
E o que a gente mais vê nos dias de hoje é esses falsos profetas, esses falsos mestres, falando aquilo que Deus não mandou falar, profetizando aquilo que Deus não mandou profetizar, revelando aquilo que Deus não mandou revelar. Pelos frutos conhecerão, pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Como é que eu vou saber se a revelação é de Deus ou não? A revelação tem que ter base bíblica. A profetização, a palavra tem que ter base bíblica. Tem que ter respaldo bíblico, porque Deus ele não vai além do que está na palavra dele. Tudo tem embasamento bíblico, irmãos. A gente está vivendo em dias terríveis. Estamos vendo pessoas que estão deixando de pregar a mensagem da verdade, parando de pregar a sã doutrina da mensagem por causa de perseguições, por causa de levantes, para não serem massacradas, para não perderem amizade, para não perderem o respeito de alguns líderes religiosos. Amam mais ao homem do que a Deus. Preferem ouvir voz de homem do que ouvir a voz de Deus. Isso me faz lembrar em Atos, quando Pedro e João são levados para o Sinédrio, e lá eles são vítimas de censura. Os líderes religiosos, fariseus, queriam que eles parassem de falar a respeito no nome de Jesus, a respeito de Cristo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, sabe o que ele responde? Julga aí entre vós mesmos. Você acha que eu vou deixar de dar ouvidos para a voz de Deus, para dar ouvidos para vocês? Vale muito mais obedecer à voz de Deus do que obedecer à voz de homem. Irmãos, Jesus está voltando. Isso tudo é sinal que ele está voltando. E enquanto eu estiver vivo, pode o inimigo se levantar, pode o mundo inteiro se levantar, mas a minha boca, a minha voz vai ser sempre usada por Deus. As pessoas estão sedentas em ouvir a palavra. Irmão, as pessoas na igreja estão assim, ó, estão com sede, estão com fome de ouvir uma palavra de vida eterna. Mas o que a gente mais ouve nos dias de hoje, você vai receber, Deus vai abrir a porta, é prosperidade, é riqueza, é isso, é aquilo, só pregam coisas desse mundo, irmão. Cadê a mensagem de João Batista? Cadê as mensagens de Paulo? Cadê? Irmãos, ninguém mais prega contra o homossexualismo. Ninguém fala mais que o homossexualismo é pecado. Que segundo casamento é pecado, é adultério. Se o seu esposo ou a sua mulher, a sua esposa está viva, se o seu marido está vivo e você separa dele e casa com outra, irmãos, isso é adultério e as pessoas estão criando teologias, estudos que falam que isso não é pecado. Segundo casamento não é pecado, eles falam que isso não é pecado. Sendo que a palavra de Deus fala que é adultério. Enquanto a sua esposa ou seu marido estiver vivo e você ter separado deles, diante de Deus a sua aliança ainda está firmada. E se você casar com outra pessoa, você comete adultério e ninguém mais prega sobre isso. Ninguém mais prega que homem com homem e mulher com mulher é abominação. Ninguém mais prega isso, irmãos. Ninguém mais prega sobre desonestidade, pastores, obreiros, irmãos roubando, irmão. Ninguém mais prega sobre isso mais. Ninguém abre a sua boca mais para pregar a palavra de Deus. Sabe o que a gente vê hoje em dia? Pessoas abrindo templos que dizem ser igrejas, onde gays podem pregar, lésbicas podem louvar. Estão criando igrejas inclusivas, que Deus só quer o coração. Aí pregam que Deus só quer o coração, aí vivem de qualquer maneira, pregam de qualquer jeito, louvam a Deus de qualquer jeito, sabe? Aí eu te digo, cadê aquela mensagem que Jesus falou assim, olha, aquele que quiser seguir a mim, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo diariamente, e siga-me. Cadê o evangelho da cruz, irmãos? Cadê o evangelho da renúncia? Cadê o evangelho de abandonar os nossos pecados para viver a vontade de Deus? É carregar a cruz diariamente.
é abandonar a nós mesmos. Aí eles vêm e faz esses templos inclusivos que falam que Deus vai aceitar a gente viver de qualquer jeito na presença dele. Isso aí é doutrina de demônio. As doutrinas de demônio, elas satisfazem o ego do homem. As doutrinas de demônio satisfazem a vontade do homem. E não tem nada a ver com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que o homem venha se converter, se arrepender dos seus maus caminhos e ser uma nova criatura na presença dele. Irmãos, que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma. Que Deus possa ter benevolência. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada, porque os dias estão sendo trabalhosos. Pessoas que pregam a verdade estão sendo barradas nos altares. Pessoas que pregam a verdade estão sendo excluídas. Enquanto vários hereges, várias pessoas que pregam coisas nada a ver da Bíblia estão sendo convidadas, estão assumindo as tribunas, levando a muitas pessoas para o engano e não causam mais arrependimento. Não traz mais uma mensagem de vida eterna. É só pular, é só sapatear, é só gritaria, mas não tem mais o arrependimento, não tem mais a santificação. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Será que realmente a gente vai para o céu desse jeito? Irmãos, será que realmente nós vamos subir? Será que nós já se perguntou, será que realmente nós vai subir para ir para o céu? Do jeito que a gente está, será que a gente sobe? Se Jesus voltar agora, será que nós vamos subir? Vai ter muita surpresa nesse grande dia, irmãos. Vai ter muitas surpresas. Mas em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos viver segundo a palavra, que nós venhamos renunciar às nossas vontades, que nós venhamos viver uma vida ilibada e pautada na palavra do Senhor, independentemente da opinião alheia, independentemente do que os outros vão pensar de nós, porque importa mais a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. Porque quando o homem aprova, quando a pessoa busca a aprovação de homens, a pessoa não tem constância, a pessoa cai. Mas aqueles que buscam a aprovação de Deus, Deus sustenta, Deus mantém. E é isso que a gente quer, ser aprovados por Deus, buscar a graça e a misericórdia dele. Que Deus abençoe vocês que estiveram aqui comigo, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que essa mensagem possa gerar arrependimento, que essa semente que foi lançada em seus corações possam gerar frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Senhor e tudo aquilo que eu falei aqui foi pautado na palavra do Senhor. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.